mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos seus pés me rendo, pois a sua glória quero. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com sua glória e poder. Sua majestade é real, sua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Oh, me envolva, me envolva. É real, sua voz ecoa em meu ser. Vai! Solta a mão pra cima, vai! Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és. Em seus braços é o meu lugar. Eu estou. Oh Pai, oh Pai, oh Pai, Pai, eu amo a sua presença. Seu sorriso é vida em mim. Eu seguro sim, eu seguro em sua. Só quem confia é. Confio em ti. Deixa ele te ouvir, meu irmão. Confio em ti eu quero ir mais junto. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos seus pés me rendo, pois a sua glória, o que quero. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com sua glória. Sua majestade é real. Oh, tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com sua glória. Sua majestade é real. Eu quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro. no lugar secreto, aos teus pés Eu me rendo à sua glória. Invade esse lugar e enche nossa vida, enche os corações. Por quê? Porque tudo que eu mais quero, me envolva, me envolva, me envolva. Sua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com sua glória e poder. Sua majestade é real, sua voz ecoa em meu ser. Só vocês, vai! Uou! Só as vozes, só as vozes. Uou!
E o seu melhor agora. Uou! Pousei no seu balão, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam pra dizer que és rei, e és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam pra dizer que és o rei, e és o Senhor. Pra quê? Pra dizer que és o rei, e és o Senhor. Seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, sua igreja te adora, sua igreja te adora. O seu reino é sempre eterno, justiça e igualdade, fidelidade, sua igreja te adora. Igreja te adora. Só vocês, sua igreja te adora. Sua igreja. Já tem uma galera ligada, né? A igreja tá adorando, tá bonito. Mas aqui, ó, aqui em Cabo Frio tem um povo swingado. É diferente. E o seguinte, você não vai cantar assim, igreja te adora. Não é assim. Tem um jeitão, ó. Segura o swing. Aí você vai cantar assim, ó. Sua igreja te adora. Não, a segunda você já sabe, é a primeira agora. Sua igreja te adora. Quero ouvir. Sua igreja te adora. Igreja te adora. Agora puxa. Pá. Sua igreja. Sua igreja te adora. Seu reino é sempre eterno. Seu reino é sempre eterno. Justiça. Sua igreja te adora. Sua igreja te adora. Sua igreja te adora. Cantando glória, 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 glória ao grande rei. Muito fácil, né? Vai! Ao grande rei. Glória ao grande rei. Um pouco de banda aqui pra mim. Glória ao grande rei. Glória ao grande rei. Seu reino, seu reino. Seu reino é sempre eterno. Misericórdia.
diante de uma grande oportunidade nesse momento. Quem aqui já ouviu aquela expressão, glória ao Rei nas alturas? Ah, meu irmão. Então você não vai cantar agora. Você vai dar o mais alto grito de glória que você puder, porque quando você cantar, gritado, glória, glória ao Rei nas alturas, meu irmão, quanto mais você gritar, mais verdade é, porque o seu Deus é o Rei glorioso. Então vai puxando o ar, puxa o ar e prepara para gritar, glória ao grande Rei. Vem, vem, vem. Glória ao grande Rei. Ao grande Rei. Dê o seu melhor, vai. Ao grande Rei. Vai, vai. Glória ao grande Rei. Glória a Deus. Você consegue cantar comigo assim? Dê a nota para mim de pescador. Eu não sei se eu vou aguentar o tom da minha própria música. Eu queria um pouco de banda, que eu não estou ouvindo a banda. Ah, vem pescador, que ele te chama pra amar. Ele te chama pra amar. O próximo, é fácil. Ah, vem pescador, que ele te chama pra amar. Ele te chama. O próximo, vocês. Ah, vem, que ele te chama pra amar. O quê? Ele te chama. O próximo. Nesse dia como Pedro então, querendo fazer suas vontades ao cenário do mar, só queria jogar minha rede, sem saber que este ia pegar. Nesse dia como Pedro então, querendo fazer suas vontades ao cenário do mar, só queria jogar minha rede, sem saber que peixe ia pegar.
chama pra amar. Próximo. Amém. Ele te chama. O próximo. Só vocês. Amém. Pode ser mais alto, vai. A última é com som também, é porque eu não tenho mais voz. É. Eu embarquei nessa viagem, você. Que eu nem sei. Barraca, fogueira, grama molhada. Que? E a rapaziada. O chegado me pede um baseado. Eu pergunto a você, baseado em quê? Porque eu sou baseado na palavra e nela eu viajo. Você diz que doideira é baseado. Doideira é abrir um mar com um cajado assim. Botar ácido na boca é muito fácil. João comia gafanhoto. Você quer viajar com cogumelos e ver? Vai que não, na janela pendurado. Elias se achou na oração. Deus pega fogo no molhado. E então Para com essa doideira. Se baseia na Deus. se liga. Se liga na palavra que é a verdadeira. Eu estou ficando viciado. Mas você diz que vida fácil é ter dinheiro. Vende drogas pra fazer sua riqueza. Já passou por uma agulha o camelo e o rico ficou de bobeira. Você gosta de pegar onda chapado, doidão. Mas chapado vive só levando vaca, enquanto a mula falava com balão. Jesus andava sobre as águas. Você já me narrou sua viagem. Tira onda com esta onda de gandaia. Se tu quer caia, caia na real. A melhor estela. E então, para com essa doideira. Se liga na palavra que
chegado me pede baseado em tudo. Baseado em quem? Porque eu sou baseado na palavra dela que eu viajo. É nela que eu viajo. E você, meu irmão? É nela que eu viajo. Para com essa doideira. Se liga. Só vocês, só vocês. Vai, vai. Eu estou ficando viciado. Eu estou ficando viciado na palavra do Senhor. Glória a Deus. Faz barulho para Ele, adora Ele. Aleluia. Você pode se sentar um pouco. Eu preciso cantar essa música aqui. Música com o título Sabes Quem Eu Sou. Também não sei se vou ter voz para cantar. Vocês já perceberam que minha voz não está aqui. Meu irmão, só fico à vontade de estar aqui com sei lá quantos % da minha voz. Porque, primeiro, eu não vim me apresentar aos irmãos, e sim com os irmãos, aquele que é digno. Amém? E depois eu estou em família. Amém? Eu costumo dizer o seguinte: você pode até não gostar de reggae, mas você é obrigado a gostar de mim, seu teu irmão. Não tem jeito. Amém? O evangelho do Zagalo, você vai ter que me engolir. É ou não é? O que você acha que você come naquele pãozinho lá da ceia? Não é o corpo? Sou eu, parceiro. Não tem jeito. E essa música, Sabes Quem Eu Sou, eu estava aqui, sentado, aqui à frente, o pastor Rafael começou a pregar algumas coisas. Eu tenho medo de falar isso, porque ele fica requerendo direitos autorais. Mas enquanto ele estava dando uma mensagem sobre o preço que nós temos que pagar em relação às mudanças que nós precisamos tomar. Eu gosto muito de ouvir o Rafael pregando, porque o Rafael não passa a mão em cima da nossa humanidade. Existe o evangelho que nos restaura, mas existe a resposta em nós de restauração. Existem orações que você faz, que Deus está fazendo para você. Senhor, eu queria ser um homem de oração. Aí Deus está dizendo, eu também queria. Se você puder orar, entende? Quem responde a alguns tipos de oração, a orações somos nós. Amém? Há um preço chamado mudança. Sabes quem eu sou? Não sei se ainda tem essa letra aí. A você que ainda não sabe essa música, cante comigo assim, ó. Sabes quem eu sou? Sabes quem eu sou? Sabes quem eu sou? Eu sempre sou. Eu sempre sou. Quem te devolveu? Quem te devolveu ao Pai? Ao Pai. Lembras quem tu és? Lembras quem tu és? Sabes quem eu sou? Sabes quem eu sou? Sabes quem eu sou? Eu sempre sou, eu sempre sou. Quem te devolveu? Quem te devolveu ao Pai? Ao Pai. Lembras quem tu és? Lembras quem tu és?
Há um preço chamado mudança. A vitória é depois da esperança, trazendo à memória aquilo que Deus fez. Tudo que Deus fez. Sabendo que a vida é pra sua glória, já não nos adiantará a vitória se não for pautada naquilo que Deus fez. Em tudo que Deus fez. Há um preço chamado mudança. Há um preço chamado mudança. A vitória depois da esperança. A vitória depois da esperança, trazendo à memória aquilo que Deus fez. Tudo que Deus fez. Tudo que Deus fez. Sabendo que a vida é para sua glória. Sabendo que a vida é pra sua glória, já não nos adiantará a vitória se não for pautada naquilo que Deus fez. Em tudo que Deus fez. Quando os tumultos do meu coração me levam até os seus jardins, o seu abraço é tudo pra mim. Início, recomeço e fim. Minha gratidão é a confiante obediência. Lembrar de sua morte, sua ressurreição, e que me fez ser seu. Minha gratidão é a confiante. Minha gratidão é a confiante obediência. Lembrar de sua morte, lembrar de sua morte, sua ressurreição, e que me fez ser seu. Sabes quem eu sou? Sabes quem eu sou? Sabes quem eu sou? Eu sempre sou. Eu sempre sou. Quem te devolveu? Quem te devolveu? Ao Pai, ao Pai. Lembras quem tu és? Lembras quem tu és? Quando os tumultos do meu coração me levam até os seus jardins, o seu abraço é tudo pra mim. Início, recomeço, enfim. Quando os tumultos do meu coração, me levam até seus jardins, o seu abraço é tudo pra mim. O teu abraço é tudo pra mim. Início, recomeço, enfim. Quando os tumultos, cante com ousadia. Quando os tumultos do meu coração me levam até seus jardins, o seu abraço é tudo pra mim. O teu
abraço é tudo pra mim. Início, recomeço, enfim. Minha gratidão é a confiante obediência. Lembrar de sua morte, sua ressurreição e que me fez ser seu. Sabes quem eu sou? Sabes quem? Ei, sabes quem eu sou? O quê? Eu sempre sou. Eu sempre sou. Quem te devolveu? Quem te devolveu? Ao Pai. Ao Pai. Lembras quem tu és? Lembras quem tu és? Lembras quem tu és? Levanta a sua voz e declara: sabes quem eu sou? Eu sempre sou. Eu sempre sou. Quem te deu? Quem te devolveu? Ao Pai. Ao Pai. Lembras quem tu és? Lembras quem? Jesus não é um caminho para Deus, irmãos. Que estranho ouvir isso. Mas alguém pode dizer assim: eu fui na praia de Cabo Frio e entendi que tem um Criador. A própria natureza revela que existe um Deus. Alguém pode dizer: eu tenho um Deus no coração. Não duvide. Alguém pode dizer: olha, eu acredito. Não duvide. Mas deixa eu te dar uma notícia: Jesus não é um caminho para Deus, querido. Acreditar em Deus, saber que um Deus existe, não é suficiente. O que nós perdemos foi a filiação. Você foi criado para ser família dele, e o pecado te tirou disso. Jesus é um caminho para Deus, como Pai. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao senão por mim. Quando você entende que Ele é, e aquele que te devolve ao que Ele é, você lembra quem você é. Se você está com pânico, depressão, ansiedade, vontade de suicídio e um monte de angústia, lembre que Ele é o grande eu sou, e nele você pode ser diferente do que você está sendo. Deus te abençoe. E acamparam em Efes-Damim, entre Socó e Azel. Saul e os israelitas acamparam no vale de Elo. As tropas já estavam em formação da batalha contra os filisteus. Os filisteus ficaram numa montanha e os israelitas na outra encosta, tendo um vale entre eles.
filisteus um gigante de quase 3 metros de altura chamado Golias, de Gate. Tinha na cabeça um capacete de bronze e usava uma armadura que pesava quase 60 quilos. Usava também caneleiras de bronze e carregava uma espada de bronze. Sua lança parecia uma viga. Só a ponta da lança pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias, de sua posição, desafiava os israelitas. Por que incomodar todo o exército? Não sou eu um filisteu e vocês, súditos de Saul? Escolham o seu melhor guerreiro e tragam-no a mim. Sou Golias, o campeão, desafio a qualquer cidadão que comigo venha lutar, e então a guerra evitar. Eu sei que é impossível alguém me derrotar, mas não há outro jeito, é melhor tentar. Sou Golias dos filisteus, desafio ao Filho de Deus, que comigo queira lutar, e então a guerra evitar. Eu sei que é impossível alguém me derrotar, mas não há outro jeito, é melhor tentar. Toda manhã e toda tarde, durante 40 dias, Golias se posicionava e desafiava os israelitas. Davi deixou os suprimentos aos cuidados do guarda. Correu para a linha de combate e saudou seus irmãos. Enquanto conversavam, o guerreiro filisteu, Golias de Gate, saiu e se pôs à frente das suas fileiras, desafiando os israelitas, como de costume. Davi ouviu o que ele disse. Os israelitas, com medo do gigante, se dispersaram por todos os lados. No meio das tropas, o comentário era este: você já viu alguma coisa assim? Esse homem provoca Israel abertamente. Quem conseguir matá-lo, está feito. O rei dará uma generosa recompensa, oferecerá a sua filha por mulher e isentará toda a sua família de impostos. Eu lutar, que falou, até ser genro do rei, é importante, eu sei. Eu lutar, que falou, com esse gigante eu nem vou tentar. Eu lutar, quem falou, quem quiser pode ir, pois eu pretendo é fugir. Eu lutar, quem falou, pois esse gigante é muito forte pra mim, sei que será o meu fim. Eu lutar, quem falou, até ser genro do rei, é importante, eu sei. Eu lutar, quem falou, contra esse gigante eu nem vou tentar. Eu lutar,
que falou. Davi, conversando com o homem que estava ao seu lado, perguntou: qual será a recompensa para quem matar o filisteu e livrar Israel dessa desonra? Afinal, quem é esse incircunciso filisteu? Pensa que é para insultar o exército do Deus vivo. Quem é este pagão, homem filisteu, que afrontava em fazer aos filhos de Deus? Pois então conhecerá o Deus de Israel. Davi disse: Senhor, não perca a esperança. Estou pronto para enfrentar esse filisteu. Saul respondeu a Davi: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. É muito jovem e inexperiente. O filisteu tem mais tempo nas guerras do que você de vida. Davi retrucou: sou pastor e cuido das ovelhas do meu pai. Quando o leão ou o urso atacava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás, matava-o e resgatava o cordeiro. Se o animal quisesse me atacar, eu o agarrava, torcia seu pescoço e o matava. Leão ou urso, qualquer um deles eu matava. Por isso, farei a mesma coisa com esse filisteu incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo. O Eterno que me livrou das mãos do leão e das garras do urso, também me livrará das mãos desse filisteu. Saul concordou. Tudo bem, pode ir, que o Eterno ajude você. Davi, o pastorzinho, cuidava das ovelhas, quando de repente surgiu um leão. E pastor sem medo tinha um segredo, confiava em Deus para vencer o leão. A história não termina, pois no outro dia veio o urso para uma ovelha tirar. Mas nesse momento o pastor atento, com muita coragem derrotou o vilão. O leão não é motivo para assustar ao pastor que aprendeu a confiar no poder supremo do Senhor de Israel, que criou o mundo, enfim, a terra e o céu. Sabemos que Davi sem medo tinha um segredo, confiava em Deus para vencer o leão. Confiava em Deus para vencer o leão. Confiava em Deus para vencer o leão. O rei equipou Davi com uma armadura, pôs na cabeça dele seu capacete de bronze e prendeu sua espada à cintura. Davi tentou andar, mas nem conseguia se mexer. Davi disse a Saul: mal consigo me movimentar com toda essa parafernália. Não estou acostumado com isso. Em seguida, tirou tudo aquilo.
pegou seu cajado de pastor, escolheu 5 pedras lisas de um riacho, guardou-as no seu alforje de pastor e, com seu estilingue, se aproximou de Golias. O filisteu que andava de lá para cá, atrás de seu escudeiro, viu Davi se aproximando. Ele olhou para baixo e, zombando, disse: Vejam só, um jovem ruivo e arrumadinho. É você para lutar comigo. Pensei que vi um homem, vi logo um pigmeu, sem armas de guerra, cajado na mão. Quem é você para lutar comigo? Sozinho eu não vou lutar contigo, pois tua armadura não me pode amedrontar. Eu venho a ti somente em nome de Deus. Sozinho eu não vou lutar contigo. Quem é você para lutar comigo? Baixinho desse jeito, como irá me enfrentar? Comido será pelas aves do céu. Só que você lutar comigo. Sozinho eu não vou lutar contigo, pois hoje o Senhor me entregará na minha mão, e todos então conhecerão o Senhor. Sozinho eu não vou lutar contigo. As palavras do jovem mexeram com o filisteu, e ele começou a vir na direção de Davi, e deixando as fileiras israelitas atrás de si, saiu correndo na direção do filisteu. Não, é eu e ela. Dá pra Cauã. Se eu não quiser te pôr, posso, tá? Não, não. Eu nem sei como você vai cantar. Não faz isso, não.
Mas agora, graças a Deus, que por um só ato vitorioso da vida, derrotados estão o pecado, a culpa e a morte. E tudo graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu queria trazer uma breve reflexão, porque eu acredito muito que a palavra de Deus, ela já foi ministrada nessa noite. Amém, queridos? E de uma forma simples, como ela é, mas também de uma forma poderosa. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela transforma, como eu disse, a vida do homem. E se a gente parar para analisar a nossa vida, hoje as crianças não vão descer, a gente vai avançar e a gente termina por aqui, daqui a pouquinho. Se a gente observar a nossa caminhada de fé existencial, não é uma caminhada fácil, é uma caminhada de luta, de dificuldade. A verdade é que na vida, como humanos que somos, nós temos muito menos do que gostaríamos de ter. A verdade é que nem sempre quando eu oro, a minha oração é atendida pelo Senhor. A verdade é que se a gente analisar a nossa caminhada de fé, a gente tem muito mais desafios do que a gente gostaria. E por quê? Por que Davi, um improvável, ele passou por tantas dificuldades? É bonito a gente ver a história de Davi e ver que a Bíblia, quando faz menção a ele, o chama de homem segundo o coração de Deus. É bonito a gente ver toda essa história que, desde a idade muito pequena, nós e os nossos filhos estamos acostumados a ouvir essa história. Essa história de um menino que enfrentou um gigante e que derrotou o gigante. Mas se a gente olhar para a história de Davi, a gente, com uma lupa, acompanhando de perto, a gente vai ver que mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, foi um homem que viveu noites terríveis, noites escuras. Dos 150 salmos que a Bíblia tem, Davi escreveu 40 dos 150, e 80% dos salmos, desses 40 que Davi escreveu, 80%, você vai ver que foram orações de alguém que estava desesperado. Foram orações de alguém que estava orando e não estava obtendo resposta da parte do seu Deus. Como eu disse, Davi foi um improvável, mas o que fez Davi conseguir ter tanto êxito em tudo o que fazia? É claro que por 3 vezes você vai observar no livro de 1 Samuel que diz que Davi crescia em graça e em tudo o que fazia, porque o Senhor era com ele. Quando nessa peça
demonstrada para nós que ele vai obedecer ao seu pai, porque Davi, ele obedeceu acima de tudo. Depois de ter recebido na sua casa a visita do profeta Samuel, que derramou sobre a sua cabeça o óleo, dizendo que ele seria o novo rei da nação de Israel, a Bíblia fala que depois de ser ungido como um rei, eu vou repetir, a Bíblia fala que depois de ser ungido pelo profeta Samuel como rei, você sabe o que Davi fez? Ele continuou obedecendo. Ele continuou obedecendo o seu pai, ele continuou servindo o seu pai. Davi não deixou de servir, porque quando ele recebeu a unção, ele não estava preparado. E escute isso, todas as vezes que você vê na Bíblia alguém sendo ungido, você vai observar que aquilo ali é uma espécie de preparação para um desafio maior. Sabe, eu quando estive em Israel em 2019, e eu entrei no Santo Sepulcro, e eu saí, e tinham dois homens assim, eu já contei essa história aqui muitas vezes. Tinham dois homens assim, estavam ouvindo uma música em inglês, eram pastores, e eu entrei, fiz um vídeo lá, saí, e os meninos que estavam comigo, eles estavam no souvenir na parte de cima, estava muito quente aquele dia. Só que eu queria viver aquela experiência, estava vazio. E eu entrei de novo e eu fiquei ali por um tempo orando, sabe, ali dentro daquele lugar, fazendo a minha oração ali com o Senhor. E quando eu saí, esses dois homens estavam debaixo de uma oliveira, estavam de bermuda ali, estavam ali provavelmente há muito tempo. E eu, daquele meu jeito, eu falo com todo mundo, e visitando outros países, Cláudio, eu falo com as pessoas em português, eu não falo inglês, eu não falo hebraico. E quando eu saí, eu falei: ô queridos, tudo bem com vocês, paz do Senhor, né? Ixi, meu jeito. E aí um daqueles homens, ele levantou e ele veio na minha direção e começou a falar inglês, e ele começou a entregar um manto. E eu falei lá: no speak English, Fred, no speak English, no. O guia veio e o guia começou a traduzir, e ele falou assim, ele disse: Deus mandou eu dizer para você que está derramando uma unção nova sobre o seu ministério. Irmãos, quando ele disse isso, eu confesso que eu não fiquei feliz, porque eu sabia que unção representa preparação, ou seja, vem chumbo grosso aí, meu irmão. Eu falei: meu Deus, mais luta. Vem chumbo grosso, mas vem preparação, porque a preparação vem antes. E eu confesso que eu falei: misericórdia, Senhor. E até então, né, aquela coisa, você fica preocupado, né? E eu veio com o pé atrás, falei: sangue de Jesus tem poder, será que isso é de Deus mesmo? A gente não fala isso normalmente, sabe? Mas isso passa pela nossa cabeça. E eu me atrevo a dizer, eu falei: cara, isso é coisa da cabeça dele, isso é o homem falando. A gente duvida. E eu, ali na hora que o cara falou, eu falei: sangue de Deus, eu já estou passando uma luta, Senhor, porque eu tinha acabado de assumir a igreja com muitos desafios. E eu confesso que falei: rapaz, isso não deve ser coisa, ele deve estar aqui falando e tal. E no dia anterior eu estava no Monte das Oliveiras, num lugar muito especial, marcante, quando eu me sentei ali no Monte das Oliveiras, de frente para Jerusalém, naquele específico lugar onde Jesus esteve, e ele falou: Jerusalém, Jerusalém, como eu gostaria de trazer você para perto de mim, como a galinha traz para si os seus pintinhos. E ali eu fiz uma oração ao Senhor, eu coloquei diante dele, Alexandre, uma petição. E no outro dia, enquanto aquele homem falava, eu vim aqui dizer para você que Deus mandou eu te dizer que está derramando sobre a sua vida, sobre o seu ministério, uma unção nova. E ele disse: para você ter certeza de que é Deus que está falando com você, quando fala isso, aí você já treme, aí você já fala: meu Deus, é aquela coisa, vai confirmar o negócio. O cara foi e falou assim: Deus contemplou a oração, e ele disse: que você fez ontem no Monte das Oliveiras. Naquele momento, o Vinícius estava aqui comigo, né, Vinícius? Vinícius está aí, ele estava lá comigo nesse dia, e ali eu fiquei muito tocado,
porque eu havia feito uma oração ao Senhor um dia antes, no Monte das Oliveiras, e eu tive a certeza que vinha chumbo grosso, e veio, mas a preparação, ela também veio. E eu quero dizer para você que nessa caminhada existencial de fé, de que forma crescemos? De que forma desenvolvemos na vida? De que forma os nossos dons e os nossos talentos são aperfeiçoados, se não através das dificuldades e lutas? Davi, quando recebeu a unção, ele recebeu a preparação, e a Bíblia fala que o Espírito do Senhor se apossou dele. E a partir dali, irmãos, muitos desafios Davi enfrentou, mas em todos eles o Senhor era com ele. Davi foi perseguido como um cão durante 17 anos. Davi fez orações e deixou para nós escritos nos salmos pedidos de ajuda, clamores por socorro. Nós estamos falando do homem segundo o coração de Deus, e a pergunta que eu me faço é: como nos tornamos melhores? De que forma nos tornamos melhores? De que forma a nossa fé é exercitada, se não através das lutas e dificuldades? A verdade é que nós não queremos passar por lutas e dificuldades, mas quando passamos pelas lutas e pelas dificuldades, a nossa fé, ela é fortalecida, ela é exercitada. Se a fé é um dom, ela pode ser aperfeiçoada. E de que maneira Deus poderia aperfeiçoar a sua fé nas nossas vidas, se não através das lutas e tribulações? Mas o apóstolo Paulo, ele diz que as tribulações desse tempo presente jamais, repita comigo, jamais. De novo, jamais. Paulo diz: as tribulações desse tempo presente jamais poderão se comparar com a glória que há de ser revelada a nós em Cristo Jesus. É isso. Davi, ele foi obediente e ele temeu o Senhor. Quando Davi escreveu o Salmo 23, Branco, quando ele resolveu escrever o Salmo 23, as 3 primeiras palavras, Alexandre, do Salmo 23 é: o Senhor é. Davi resolve falar sobre o Deus da vida dele. Davi resolve falar sobre esse Deus que tudo fez por ele no Salmo 23. E ele resolve usar uma analogia segundo aquilo que ele conhecia, afinal ele era um pastor. E ele começa dizendo: o Senhor é. E eu quero perguntar para você, porque para Davi a gente sabe, e se você não sabe, basta você ler o Salmo 23, que você vai entender o que o Senhor é para ele. A pergunta que eu faço para você nessa noite é: o que o Senhor é para você? O Senhor é o que na sua vida? Talvez você diga: o Senhor é tudo para mim. Disse em poucas palavras algo muito vago, porque Davi disse: o Senhor é. E nesse tempo presente muitas pessoas se relacionam com Ele pedindo coisas, e Ele é Deus e Ele é Pai, colocando diante dele necessidades, petições, angústias, questões, milagres. E quando o Senhor ele não realiza, acabamos nos frustrando, nos decepcionando, e às vezes até deixando de caminhar. Então o Senhor não é. O Senhor é o meu pastor, e de nada eu terei falta. Algumas traduções dizem: nada me faltará. Ele diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas. Observe que Davi em nenhum momento na sua fala do Salmo 23, ele deixa de colocar na sua caminhada de fé as lutas e dificuldades, mas são exatamente dentro das lutas e dificuldades que esse Senhor que o livra, ou que está com ele, permitindo que ele passe. Se a gente observar no Evangelho de Mateus, no final do Evangelho de Mateus, quando Jesus ele reúne os seus discípulos e ele participa da ceia,
com os seus discípulos. E ele chega para um dos discípulos mais proeminentes, chamado Pedro, que todo mundo conhece. E ele se dirige para Pedro e ele diz para Pedro: Pedro, Satanás pediu ao Pai para cirandar você como trigo, para moer você. Em algumas traduções, o Eugene Peterson diz: Satanás teve autorização de Deus para moer você. E Jesus diz: mas eu roguei ao Pai para que a sua fé não desfaleça. Sabe, quando eu penso sobre isso, Cláudia, eu fico pensando nessa fala, porque Jesus diz para Pedro que Satanás recebeu a autorização para moer Pedro, mas Jesus intercedeu ao Pai para que a fé de Pedro não desfaleça. Não seria mais fácil Satanás receber um não? Pensa comigo, não seria mais fácil quando Satanás pediu autorização, Deus dizer: não vai tocar nele? Mas não é isso que o texto diz, Salomão. O texto diz, Jesus dizendo que Satanás pediu autorização e Deus deu para moer Pedro. Escute o que eu tenho para te dizer. Jesus é muito mais do que o nosso Salvador. Esse texto revela para nós que Ele também é o nosso intercessor, porque Ele diz: e eu intercedi ao Pai em seu favor. Para quê? Para que a sua fé não desfaleça. E quando é que você vai precisar que a sua fé não desfaleça? Quando tiver dinheiro na tua conta, quando tiver tudo bem com os seus filhos, com a sua saúde, quando a empresa estiver bem, quando no trabalho estiver tudo tranquilo. Não, é exatamente no momento de dificuldade, de luta, de adversidade que você vai passar, porque ninguém vive uma vida só de vitória, ninguém vence o tempo inteiro. Mais cedo ou mais tarde, o inverno ele chega, e a gente amarra no nome de Jesus, mas eu acho que a gente amarra de uma forma ruim, porque solta. A gente diz: está repreendido, mas foi o próprio Jesus que disse: mas eu roguei ao Pai. E Pedro na posição disse: de maneira nenhuma, Senhor, eu vou contigo até o fim. Ainda que todo mundo aqui te abandone, eu jamais te abandonarei. E Jesus olha para ele e fala, o Evangelho de Marcos fala isso: Pedro, meu filho, eu estou falando de um dos discípulos mais proeminentes, caminhou 3 anos e meio, e Pedro amava Jesus mais do que tudo. Pedro amava Jesus mais do que os barcos, mais do que a pesca. Pedro amava a Jesus mais do que a sua família. Pedro não era um homem apegado aos bens materiais. Pedro entregou tudo por Jesus. Só que nessa fala, Jesus diz para ele: olha, Satanás conseguiu a autorização, e eu roguei ao Pai para que a sua fé não desfaleça. E Pedro diz para ele: não, Senhor, eu não vou te abandonar. E Jesus diz para ele: ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar. E ele não acreditou, sabe, porque Pedro achava que estava pronto. A relação de Pedro com Jesus era uma relação superficial. E pastor Gil falava ontem para os homens aqui, e usou uma frase muito bem colocada, que o terrível mal desse tempo presente é, sem dúvida alguma, a superficialidade. Vivemos um tempo onde as nossas relações, elas são totalmente superficiais, nas mídias sociais, nos nossos ciclos relacionais com o Senhor. Só que Pedro, ele foi testado na carne, e a Bíblia fala que Jesus, ele intercedeu até o fim e não desistiu de Pedro. Qual é a diferença de Davi para Pedro? A diferença é simples, que Davi era um improvável, não tinha nada. Davi já tinha sido abandonado pela mãe. Quem é a mãe de Davi? Fala para mim. Se você conhece, você me diz, porque ele não tinha mãe. O pai claramente fazia predileção entre os irmãos. Então ele era um improvável,
tudo que Davi tinha era o Senhor. Davi não era um menino que se colocava melhor do que ninguém, mas ele também não se deformava e não deixava ninguém colocar ele numa posição que não era dele. Davi tinha aquilo que muita gente nesse tempo presente perdeu. Davi tinha uma identidade. Ele não tinha dinheiro, ele não tinha fama, ele não tinha uma família influente, ele não tinha o apoio do pai, mas ele tinha uma identidade. Ninguém pode me colocar no lugar que não é meu, inclusive você, gigante, porque o exército todo teve medo. E ele tinha um currículo. Peraí, mas um menino de 17 anos, você já parou para pensar? Um exército, milhares de pessoas, e ninguém teve coragem de se colocar à disposição para enfrentar. Davi falou: eu vou. Qual é o prêmio aí? Você vai ser livre de impostos. Ele falou: eu vou. E ele foi. E quando ele chegou diante de Saul falou para ele assim: mas é você não tem a menor condição. E ele falou: pois é, não tem ninguém. E por que Saul foi convencido, Salomão? Por que você acha que Saul, com a cabeça que tinha, deixou Davi entrar naquela guerra? Porque foi o Espírito Santo. A gente tem o costume de querer espiritualizar tudo. Não foi, não. O que fez Saul pensar na possibilidade de Davi enfrentar Golias foi uma coisa simples: o currículo que ele tinha, as lutas que ele já tinha enfrentado, os gigantes que ele já tinha derrubado na sua vida. Porque Golias não foi o primeiro gigante que Davi derrubou. Tem gente que acha que foi. O primeiro gigante que Davi derrubou foi a ausência da mãe dele, que não foi fácil ele vencer. O segundo gigante que ele derrubou foi a predileção do pai, que foi muito difícil dele vencer. Talvez o terceiro tenha sido o urso, o leão. Peraí, você já matou um urso? Pois é, matei. Você já matou um leão? Também. Então, se você matou um urso e leão, você pode. E eu me dirijo a você. Eu queria que você parasse e pensasse por um momento os leões que nessa caminhada existencial de fé até hoje você já matou, os ursos que você deixou pelo caminho, os gigantes que até o dia de hoje você já enfrentou. E quando chega hoje diante desse desafio que você está enfrentando, que normalmente a gente acha que é o maior da nossa vida, a gente acha que não tem jeito, a gente acha que acabou, a gente acha que a gente não vai conseguir, a gente acha que agora sim é o fim, mas não é. Porque o nosso currículo de lutas e dificuldades enfrentadas, eles vão nos capacitar a vencer esses novos desafios que se apresentam. Irmãos, os desafios eles só aumentam. A notícia boa é que a fé também só aumenta à medida em que colocamos ela em prática. A fé, ela só é colocada em prática quando você não está entendendo o que está acontecendo. Porque ninguém exercita a fé quando você entende tudo. É quando o arcanjo diz que tudo diz que não, que a voz do Senhor nos encoraja a prosseguir. E por que a gente acha que na nossa vida a gente não vai conseguir? O que nos difere de Davi? Um improvável por improvável eu também sou, você também é. Mas ele tinha, ele tinha terríveis defeitos, como eu e você. Assim como Pedro que teve, e que Jesus disse que intercedeu e rogou ao Pai e nunca desistiu. E foi até o fim, mesmo Pedro se decepcionando tanto com ele, saindo chorando amargamente, voltando para a sua antiga profissão que era pesca. Jesus foi lá, mandou recado e falou: olha, eu não desisto de você. Agora, o problema é quando a gente mesmo desiste da gente. O problema é quando a gente mesmo resolve jogar a toalha. É quando a gente mesmo já não quer mais. E se você não quer, ninguém pode fazer, nem Deus, porque Ele respeita. Então,
caminhando para o final aqui da minha reflexão, eu digo para você que você precisa nessa vida encarar a sua realidade, porque Davi foi colocado diante de Saul e conseguiu convencer a Saul apenas com o currículo. Olha, eu já enfrentei um urso, matei. Eu já enfrentei um leão. Ah, você já matou? Já? Então isso é suficiente, tragam a minha armadura. E colocaram a armadura de Saul nele. Colocaram uma realidade em Davi que não era a realidade dele. E ele viu que com a realidade dos outros ele não conseguiria fazer. Afinal, aquilo era muito maior do que ele não conseguia sequer se mover. Mostrando para nós que a gente não pode querer ficar se comparando o tempo todo com os outros. Se existe alguém que eu e você precisamos nos comparar, é com a gente mesmo. E então ele observa e vê que ele não tem a menor condição. Sabe por quê? Porque não é com aquilo ali que ele vai enfrentar o gigante. Porque o currículo dele não foi com aquilo ali que ele construiu, e sim com uma funda e com 5 pedras. Eu tive lá no Ribeirinho de Davi, sabe, Salomão? E eu trouxe até algumas pedras de lá, desse lugar. E o guia falou para mim, você sabe que a Bíblia fala que Davi, ele pegou, quantas pedras Davi pegou? Quantas? Quem sabe? 5 pedras, repita comigo, 5 pedras. E o guia, o Isaac, ele disse para mim, pastor, você sabe por que Davi pegou 5 pedras? Falei, pô, eu acho que ele era meio ruim de mira. Se fosse eu enchi o bolso. Aí ele disse, não. Estudos judaicos dizem que Golias, ele tinha 4 irmãos. Golias, ele tinha 4 irmãos, era uma família de 5 homens. Por isso que quando Davi desceu no Ribeirinho, Davi escolheu atentamente 5 pedras. Ele falou, eu vou pegar uma para cada irmão, porque provavelmente o exército vai fugir, mas quem sabe os irmãos venham querer vingá-lo, e se vier, vai ter o mesmo fim. A gente acaba percebendo que Davi, ele abriu mão daquelas coisas que não poderiam fazer com que ele começasse, sabe, a vencer o gigante. Um escudo, uma lança, uma couraça, um cinturão, um capacete. Ele não precisava daquilo. Tudo que ele precisava já estava com ele. E o gigante, escute isso, todas as vezes que nós enfrentamos um gigante, o gigante, ele não vem para envergonhar você. O gigante, ele não vem para humilhar você. O gigante até pode afrontar você, mas o gigante, ele vem para promover você. Porque Davi, ele foi um antes de vencer Golias, e depois outro, porque o gigante foi um divisor de águas na vida de Davi. Golias promoveu Davi, é aquele lá, ó, foi o que matou. E é isso que será na minha vida e na sua vida. Talvez você esteja nesse tempo presente enfrentando um grande gigante, e eu quero declarar, segundo a palavra de Deus, profeticamente na sua vida, que esse gigante vai promover você, promover para um nível de fé em Cristo maior do que você tem vivido, promover você para experiências mais profundas no Senhor do que você já tem vivido. Se coloque de pé, eu quero orar com você. Se essa palavra falou o seu coração, eu queria que você fechasse os seus olhos, porque a gente tem muitos exemplos sobre Davi, bons, um homem segundo o coração de Deus, mas a gente também tem alguns exemplos ruins de Davi. Davi ganhou muitas batalhas, todas que ele enfrentou, ele teve vitória, mas as principais batalhas da vida de Davi perdeu, que foi na família dele, na casa dele, sabe? Davi, ele não teve sucesso no casamento. Davi não teve sucesso na sua relação com os seus filhos. Por quê? Porque Deus essa área não trabalhou. Não. Deus, ele só trabalha aquilo que
nós colocamos diante dele. Um dia eu disse numa mensagem aqui que se é importante para você, é importante para Deus. Agora, se não é importante para você, não será importante para Deus. Por isso nós precisamos estar atentos a colocar diante de Deus aquilo que são questões importantes. Porque Davi refletiu os relacionamentos que viveu com o seu pai. Foi um péssimo pai, mas foi um homem segundo o coração de Deus. Mas foi um péssimo pai. Está lá em Hebreus no capítulo 11 como herói da fé. Mas foi um péssimo pai, foi um péssimo marido. Por quê? Porque ele não se atentou para isso. Sabe, um dia eu vi uma frase, Salomão disse isso, um testemunho que ele contou, sabe? Às vezes nos falta o jeito, sabe, de lidar com questões. Mas eu quero dizer para você que enquanto você estiver vivo, ainda há esperança para você reconstruir as suas relações. Foi lindo o que a gente viu aqui com crianças maravilhosas, mas a história de Davi foi trágica, porque quando o seu filho Aminon, ele violou a sua irmã chamada Tamar, Davi, a Bíblia fala que ficou indignado e fez o quê? Não fez nada. Primeiro porque não tinha nenhum relacionamento com os seus filhos, e segundo porque não tinha nem moral, estava vivendo um adultério. Mas mesmo assim Deus nunca desistiu dele. Poderia estar ouvindo uma história aqui de um homem que foi um exemplo de um pai. O tempo passa. Quanto tempo mais eu tenho? Eu não sei. Quanto tempo você tem? Eu estava em casa mais cedo estudando e o meu filho foi lá no escritório, aí falou assim para mim: papai, vem brincar comigo. Eu falei comigo mesmo, eu preciso estudar. E eu olhei nos olhos dele com um carrinho na mão, sabe? E eu falei, se eu não for, eu vou me arrepender disso. Aí eu peguei ele, desci e falei assim, vamos fazer bolo. Aí não tinha bolo, aquele bolo de caixinha, porque eu queria fazer o bolo de caixa. Quem sou eu para fazer? Aí eu falei, vamos comprar na esquina. Fui na esquina, comprei. E quando a mãe desceu, eu estava misturando massa, ele botando os ovos, botou mais do que deveria leite. E a gente mexeu, se sujou todo e a gente fez um bolo. E talvez você diga, pastor, mas você não ia pregar? Pois é, a melhor pregação foi essa. Foi a vivência. Porque seria muito bom eu vir aqui falar palavras de vitória, que vai fazer você ficar todo arrepiado e dizer, aleluia, glória a Deus. Mas a vida real não é assim. Por isso, feche os seus olhos. Se você está com a sua família, eu queria que você se abraçasse com ela aí. Nós vamos orar, pedindo ao Senhor que nos dê uma porção nova do Teu Espírito. Feche os seus olhos. Mas nessa noite, queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude. Nos ajude nas nossas debilidades, nas nossas fraquezas, nas nossas falhas, nas nossas omissões, nos nossos excessos. Pai, que nós possamos compreender qual é a nossa medida, a medida certa de equilíbrio nesse tempo de relações tão superficiais, que possamos entender, Pai, que os gigantes que se apresentam vêm para nos promover, nos elevar a um nível de fé, como eu disse, de intimidade, de experiência contigo. Pai, queremos viver uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida simples, comum, mas uma vida profunda, relacional, intencional, com o nosso próximo, mas também na nossa casa, com os nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso marido. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, renova, ó Deus, as nossas energias. Guarda a nossa casa, Senhor, os nossos filhos. Nos dê sabedoria, Pai, diante desse tempo presente. Nós não queremos jogar a toalha, porque o Senhor não nos chamou para retroceder. Mesmo improváveis, incapazes, é conosco que o Senhor está contando nesse tempo presente. Eu quero interceder por essas crianças, Senhor, que vieram aqui,
crianças que vivem todos os dias com um olhar num poder paralelo, diante de nós aqui, bem perto. Mas nós, enquanto igreja, temos a responsabilidade de acreditar que através da tua palavra, que é poderosa, essas pessoas serão transformadas poderosamente. Porque tudo que o homem precisa fazer é dar a uma oportunidade. Uma oportunidade, o Senhor muda tudo, a realidade. Uma oportunidade. Nós entregamos a vida dessas crianças nas tuas mãos. Nós queremos interceder por elas, pedir que o teu Espírito Santo marque a vida delas. E declaramos que serão homens e mulheres de bem, mesmo diante de uma sociedade deturpada. Que os convites para esse mundo não terão sucesso na vida deles. Nós oramos também pelos nossos filhos, Pai. E pedimos que o Senhor nos ajude para sermos exemplo. Porque os nossos filhos, eles serão aquilo que eles estão vendo que somos e não aquilo que nós dizemos para eles. Nos ajude, Pai, nos fortaleça. E que essa semana que começa hoje seja a melhor semana da nossa vida para a glória do Teu nome. Amém.